PoeiraCast aqui na Brasil Equipo Show 2025. E agora, assim como já tivemos outro episódio trazendo inovação, coisa que só essa edição teve, que provavelmente nas próximas nós vamos só melhorar a experiência, né? Ao meu lado, o grande Jefferson. Fala, Luquinhas, sempre mais uma. E agora, o que é que nós estamos trazendo aqui para vocês? A BES, pensando em todos os públicos, garantiu uma participação com a visita guiada. O que é a visita guiada? Basicamente, reúnem-se grupos de estudantes e nós passamos pela feira de forma orientada, visitando alguns estandes, mostrando qual que é a proposta, e depois tem um momento que os estudantes estão livres aí para poder transitar aí naquele estande que acha mais interessante. Para isso, nós convidamos aqui a Amanda e a Ana, alunas aí da Engenharia de Transportes, um curso relativamente novo, né? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso bate-papo, mas queria que vocês se apresentassem, falassem aí do curso de vocês um pouco. Vamos começar a nossa conversa. Muito prazer, viu? Obrigado por estarem aqui. Obrigada por convidar a gente, né? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana, eu tenho 22 anos, sou aluna da Engenharia de Transportes da Unicamp, sou da turma 021, então isso significa que eu ingressei em 2021 e pretendo me formar. Tudo tem encaminhado super bem para isso no ano que vem, em julho. Prazer, gente, eu sou a Amanda Feldman, eu entrei em 2020 no curso de Engenharia de Transportes, então eu peguei a pandemia, assim, eu sou uma das alunas da pandemia. E eu pretendo, se tudo correr bem, porque o meu caminho não foi tão certeiro e tão claro e preciso como o da Ana Lu, mas também junto com ela no meio de 2026. Já pra gente quebrar aqui paradigmas, explica um pouco a diferença do curso de vocês. Porque, Jefferson civil, eu civil, e nós atuamos com infraestrutura. Eu, no caso, com rodovias, com transporte, mas vocês têm um curso focado, dedicado. Qual que é a diferença para civil, para as outras engenharias? Eu sinto que a gente tem um aprofundamento maior. Eu conheci pessoas da engenharia civil também, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas vocês têm uma pavimentação, é uma aula eletiva, uma coisa não muito específica, vocês têm que ir atrás. Se vocês não... Pelas pessoas que eu conheci, não falaram que acharam que pavimentação, nossa, que saco fazer essa matéria obrigatória, quando tinha em algumas faculdades. E no nosso caso, não, a gente está o tempo todo ouvindo sobre pavimentação, a gente teve 2 pavimentações, né? Estamos em dois. A gente teve Ciência e Tecnologia de Materiais, que também é sobre pavimentação, e 2 laboratórios também, mais 2 laboratórios de pavimentação. E qual foi a aula da Luísa mesmo? Como era o nome? A gente tem, assim, diferente da civil, a gente tem... Vamos colocar em caixinhas. Além da infraestrutura, em transportes temos também operação e gerenciamento. Então, essa é uma diferença essencial. Dentro de infraestrutura, o que nos diferencia de civil, aí eu acho que cabe o que a Amanda trouxe. A gente tem matérias mais específicas e... Sim, temos, por exemplo, alguma parte de ferrovias. Então a gente tem uma matéria dedicada em ferrovias. A gente aprendeu a como fazer verificação de trilho. Como eu sei qual o tamanho do trilho que eu vou colocar, qual o material. Exato. A gente tem hidrovias, que é uma coisa que vocês... Eu acredito que vocês não têm, engenharia civil. Então a gente inclusive tem uma parceria com a Hidrovias do Brasil. Isso. Que foi uma grande vantagem para o nosso curso, porque... Assim como o curso novo, ele enfrenta uns desafios, como achar professor. Isso, especialmente numa área que é nova, assim, super específica. Não é novo o transporte, mas a área em si, né? Sim. Você fechar ela. Então a gente conseguiu essa parceria com a Hidrovias do Brasil, que foi muito bom pra gente, que a gente consegue ter uma noção realmente de quem trabalha, de quem tá lá. Porque normalmente na academia tem muito isso de você... A parte acadêmica, né, óbvio. Você estudar artigos, você vê a teoria e com eles a gente consegue ver a prática também. Eu acho que não podemos fugir disso. A academia, a teoria e a prática tem que andar de mão dada. Sim. E Luquinhas, é uma briga que a gente tem há tempos, né? Porque eu e o Lucas somos da civil e realmente a matéria de infra a gente não vê. A não ser eletivas, né? Sim, então, exatamente. Então essa sempre foi uma briga até com o conselho, com o CREA, com o FEA, para a gente atualizar algumas matérias, né, algumas disciplinas da nossa grade. E a gente vem tendo sucesso com isso porque
o CREA abriu as portas aí para infraestrutura, né? Sim, estão com os olhares mais voltados até pela relevância do segmento, pela importância para o país, né, para a sociedade como um todo. E eu vou além, viu? Começou com vocês em transportes, mas eu ainda acho que a gente vai segmentar. Porque só em rodovias a gente tem um universo. Sim. Só em aeroporto a gente tem um universo. Sim, exatamente. Então, assim, eu ainda acho que a gente consegue segmentar e trazer um profissional ainda mais capacitado, direcionado. E aproveitando já o gancho aqui, eu quero que vocês falem para mim sobre o mercado. Como é que vocês, como estudantes, estão enxergando o mercado? Estão vendo que está com muita oportunidade? Não? Fiz a escolha certa? O que vocês acham? Olha, assim, sempre no início, especialmente com engenharias que eu acho que são recentes, todo mundo fica pensando, não sei se eu fiz. Porque todo mundo fala que engenharia dá certo, só que quando você começa num mercado muito específico, como o nosso caso, você sempre se pergunta onde você vai arrumar espaço. Porque, como ela bem mencionou, a gente tem várias segmentações de infraestrutura que a gente teria que, abrir aspas, competir com os engenheiros civis. Exato. Sim, existe essa competição entre a engenharia civil e entre a engenharia de transportes. A gente, começando com esses profissionais chegando agora, até é legal de mencionar que nosso CREA, ele tem as 18 competências de engenharia civil aplicadas em transportes. Então, de fato, em escopo de transportes, o nosso CREA específico do curso da Unicamp, ele será ali, né, ao mesmo pé que o da Civil, sim. Lógico, focado em transportes. Me pede pra construir uma casa que não está no meu escopo, não aprendemos. Mas Então, se não também, né? Eu faço 10 km de rodovia, mas eu faço 1 metro quadrado de velaria. Também Sim. tem a parte de logística que ela mencionou, que a gente aprende pesquisa operacional, logística em si, que aí a gente acaba tendo que competir novamente com o engenheiro de produção, que normalmente fica nessa área, ou um administrador. Na área de comércio exterior, importação e exportação, a gente tem poucas matérias dedicadas, mas o mercado de trabalho, a parte da infraestrutura dentro de logística também é muito promissora, assim, para nossa área de transporte especificamente. Olha só, meninas, a gente tá falando muito em concorrência, mas fiquem tranquilos. O déficit nacional, né, de engenheiros no Brasil é enorme. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. E, na verdade, sendo civil, sendo de transporte, sendo de materiais, enfim, o que vai mandar no final do dia é quantos problemas a gente resolver. Exatamente. Por isso que eu coloquei concorrer entre aspas, né? O mercado A gente tá não- muito demais. E assim, como vocês, eu nem sabia do lado operacional, essa questão de logística do curso, porque a gente está vendo aí a ascensão das concessões. Acabando as concessões que iniciaram lá em 98, a gente está colhendo os resultados, vendo que é um cenário que realmente tem que perpetuar, e a projeção, hoje nós temos quase 30 mil quilômetros de concessões. Nos próximos 5 anos nós vamos para 60 mil. E aí, assim, só para a gente abrir um leque aqui de forma rápida, a gente tem então engenharia de ampliação de capacidade, projeto, planejamento, contrato, orçamento e obra. Disciplinas, aí vamos lá: geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, obra de arte especial, Temos Todas essas. contenções, meio ambiente, desapropriação. Dentro de cada uma dessas, Todas, vários todas. subnichos. Então, assim, é o que o Jefferson falou. Às vezes a gente tá na universidade, não tá se encontrando ainda, tá vendo que tá... mas onde eu vou me encaixar? O que mais tem é oportunidade. Aí vai muito da criatividade do aluno, do Exato. profissional, de buscar, de vir em um evento como esse, de entender o que está acontecendo, o que tem de inovação, o que tem de tendência. E aí eu já puxo aqui o gancho para vocês falarem sobre isso. Como é que está sendo a participação da Brasil Equipo Show? Já participaram de outro evento? O que vocês estão achando? Olha, voltando um pouquinho antes de falar verdade. sobre a Equipo Show, quando vocês estavam falando sobre abrir, quando a gente consegue ver e pensar e abrir a mente assim, eu posso trabalhar nessa área, eu acho que muito, como eu entrei em 2020, eu sou a segunda turma, que eu esqueci de mencionar essa parte, eu sou a segunda turma. É veterana. Veteranaça. A gente, quando começou, tinha só eu e minha turma 020 e 019. Então, é muito aquilo. A pessoa você tá no cálculo 1, a pessoa tá no cálculo 3. Então, estamos aqui do lado e eles sabem um pouquinho mais que você. Então, eu passei por todas essas fases de, nossa, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu tô no caminho? Pra onde que eu vou? Porque não tem ninguém, não tem ninguém pra se espelhar. E conforme foram passando os tempos, a gente foi chegando nas matérias mais avançadas e o pessoal 019 conseguiu vários empregos diferentes, você começa a ver,
nossa, apesar de não estar escrito engenharia de transporte nas vagas, você consegue ver, olha, eu realmente consigo atuar. Tem bastante gente trabalhando em rodovias, tem gente trabalhando na área de logística. No metrô, a gente tem pessoas em diversas concessões, pessoas que estão aqui. Muito do grupo que veio aqui pra feira são pessoas que já estão colocadas no mercado de trabalho. Legal. Então já estão estagiando, algumas pessoas já são efetivas. E isso é muito interessante. Justamente, aí puxando para o que você perguntou de como nós, estudantes, vemos a nossa presença aqui. Nós participamos da Paving, foi onde a gente conheceu o Lucas. Ele nos deu uma visita guiada lá, foi muito interessante. E aí, contando uma experiência pessoal, a gente mencionou a participação da Hidrovias no Brasil na nossa disciplina de hidrovias. E foi muito feliz a época em que a Paving aconteceu, porque a gente estava no meio do nosso hackathon. Então, justamente para a gente explicar como é interessante a parte acadêmica e a parte de inovação estarem sempre conectadas, essa empresa específica, que é a Hidrovias, ela é de infraestrutura e logística de transporte hidroviário, então transporte e navegação interior. Mas eles fizeram esse hackathon com a gente, então a gente tinha que solucionar alguns problemas de nível mais fácil e de nível mais avançado. E um deles era sobre máquinas, maquinário. Exatamente. Como você envolvia escavadeiras, retroescavadeiras, e a Paving não tinha muito disso. Todos os fornecedores que estavam lá de máquinas, e a gente queria entender, porque a gente precisava diminuir as emissões em operações portuárias. O que é uma operação portuária? É um guindaste, é uma pá carregadeira, é uma escavadeira. Manipulador. Sim. Então, eles passaram a relação de máquinas que eles tinham e a gente precisava criar inovações que ajudassem eles a diminuir essa emissão. Foi muito legal. Foi aonde? Na faculdade? Foi na faculdade. Eles fizeram uma parceria. Eles passaram os desafios pra gente. Nós montamos equipes. Eles passaram 4 desafios, 2 fáceis e 2 difíceis. Era um deles sobre emissão. O outro era sobre derramamento de óleo. E os difíceis era sobre amarração das barcaças, que é bem complexo. E quanto tempo que foi de hackathon? Foram 3 meses, né? Começou foi bastante. em setembro. Foi bem na época da Paving, assim, a gente acabava de começar. Cara, vamos conversar com o Gui pra gente fazer um hackathon específico pra pavimentação. E afinal, sei lá, na Paving. Vamos organizar. Ia ser legal? Sim, ia ser muito legal. Eu acho que, estávamos em grupos diferentes. Concorrendo. Mas eu usei a Paving muito, que um dos desafios que a gente fez foi o mesmo, que era de reduzir emissões. E na Paving eu passei a Paving toda procurando, assim, deixa eu ver motor, deixa eu entender como essa escavadeira funciona. E a gente tinha restrições, por exemplo, no caso do hackathon específico, eu achei uma escavadeira que era super, mas eles não podiam gastar dinheiro, então a gente tinha que, fazer um hackathon com o que eles tinham lá, soluções que eles já tinham. E eu acho que isso foi muito bom pra nós, assim, eu tenho essa sensação que, cara, tudo que eu aprendi eu tive que colocar na prática. E isso, eu acho que um pouco da academia, só a academia falta, precisa da prática. Com certeza, eu tava até falando com o Lucas, a gente tava com a competição aqui da John Deere. E a gente tem uma aula que chama Movimentos de Terra, uma matéria inteira, de um semestre inteiro, aprendendo sobre as máquinas, como calcular a eficiência, a quantidade de passadas, todos os tipos de máquina. Só que chega no vamos ver, a gente não sabe qual que é a máquina, qual que é a outra, sabe? Então a gente precisa vir pro presencial pra poder entender. A gente vai cortar? Não, pode continuar. Pra poder entender qual que é uma, qual que é a outra, né? As diferenças, os essenciais. Até você explicou, não, a retroescavadeira tem aqui na frente, tem atrás também. Isso daqui é uma escavadeira só. A gente essa importância. Lá, vendo? Assim, foi muito engraçado o que aconteceu aqui, porque os mais novos, né, a turma mais nova, 024, 025, eles estavam lá, uau, que incrível! E nós atrás competindo assim, será que isso é uma pá carregadeira ou isso é uma escavadeira? Não, peraí. Não, mas é desse jeito. Não, mas a outra tinha esse tipo de... Por causa... Qual que é o implemento que era na frente, como é que ela é estruturada, como é que ela trabalha. E a gente tava discutindo atrás, e o pessoal mais novo com os olhos brilhando nas máquinas, assim. Sim. É muito disso. E assim, gente, o que eu falei na PM
repito aqui e deixo isso para vocês, que eu me lembro a primeira vez que eu sou do interior de Minas, né? As possibilidades são outras, as oportunidades são outras. Então, a primeira vez que eu fui em um evento presencial, eu já estava numa concessionária, eu já era engenheiro de rodovias, eu já trabalhava, já estava ali na frente de um grupo de trabalho e mesmo assim não tinha participado. E aí a gente vai se nivelando, a gente vai se moldando, e quando você vem em um evento, é disruptivo. Aí você vê a máquina, você vê uma inovação, porque eles estão aqui mostrando o que tem de novo. O que tem, que já está no mercado, todo mundo já sabe, já conhece. Aqui não, aqui são inovações tecnológicas, Sim. máquinas novas, propostas, porque nem toda inovação também se torna uma tendência. Pode ser que tem coisa que eles estão apresentando aqui que vai morrer, que não vai para frente. Mas está aqui. A gente vê e a gente volta para atuação. O MND da Engenheiros, você mandar um abraço pro pessoal. A primeira vez que eu fui no evento, eu vi. E como é que a gente sempre recomendava? Precisa fazer uma travessia na rodovia? Aí para e siga. Vamos tentar trabalhar em um dia que tem menos movimento. Vai abrir vala na rodovia, vai fazer aquela confusão toda. Eu fui, eu vi, acabou. A partir daí é só MND. Ah, precisamos fazer uma travessia aqui na rodovia. MND. Tudo era isso. Então a gente vai no evento ver coisas que nós não estamos tendo contato no dia a dia, e isso agrega na nossa atuação profissional. Por mais que vocês ainda estejam aí começando ou na graduação, mas isso já faz a diferença. Vocês falaram, tinha um projeto lá acontecendo e a gente já botou em prática. Que mesmo sem ter um hackathon acontecendo, a Unicamp, com isso a gente é muito feliz com a Unicamp, porque eles dão essa possibilidade. A gente pode, se a gente descobrir alguma coisa, a gente pode levar para coordenação. A nossa coordenação, ela é muito aberta. Tem coordenação, eu escuto de amigos que a coordenação não escuta, mas a nossa coordenação, ela escuta muito. A gente só tem a agradecer a nossa coordenação, assim, a gente tá sempre elogiando, a gente tá sempre agradecendo muito a parceria, porque realmente é um curso novo e tudo muda quando a nossa coordenação é engajada. Claro. Tanto é que a nossa participação na Paving foi graças à professora Vívia. E nós já deixamos também o agradecimento, né, pro pessoal da Unicamp. Professora Vivian, obrigado. Obrigado, que estão todos sempre convidados a participar, principalmente da visita guiada, que é um momento dedicado para vocês, para receber vocês com qualidade. Tem um coffee breakzinho, tem esse que também aconteceu. Você acha que não gosta? Lógico. Eu acho que isso, tanto a visita guiada quanto as visitar todas essas exposições são muito boas. Então, como eu estava dizendo, a gente é muito feliz com isso, a gente pode levar para coordenação. Para vocês terem uma noção como a nossa coordenação escuta tanta gente, que a gente palpita no horário, como vai ser a grade horária. Sim, a gente vota, a gente tem representação de turma, representação discente, a gente tem participação ativa na comissão de graduação. A gente conseguiu, por exemplo, eles perguntam pra gente se a gente acha que tá legal a grade do jeito que tá. Então, existiu essa troca de grade. A gente trocou ordem de matéria. Muito. Então, existe muito essa cultura de feedback. Então, quando a gente conhece, vê, por exemplo, o Parque da Mobilidade, que acontece em São Paulo, não sei se ainda continua acontecendo, acho que sim. A gente foi numa edição, e aí a gente viu carro elétrico, ônibus elétrico. Então são coisas que a gente fala na sala de aula. Existe muito na engenharia de transporte, a gente tem que estudar também as mudanças de cenário, porque o elétrico tá vindo. Ele vai acontecer ou não? É isso que a gente tem que estar preparado. Se ele vai acontecer, se ele não vai, e se as pessoas começarem a mudar e não der conta. E a gente tem que trabalhar com essas possibilidades. Então você vê também outro assunto, né? Eletricidade, carros elétricos, uma outra inovação. Você tá lá assistindo, vendo. A gente pôde até dirigir. Então você ter essa experiência, eu acho que é muito bom também para os alunos mais novos. A gente teve eu posso dizer isso porque em 2020, também por conta da pandemia, teve aquele momento, o pessoal trancou muito o curso, abandonou muito o curso. Isso de maneira geral. Principalmente a gente tem essa sensação que foi bastante com a gente, porque é um curso novo, a perspectiva você tem que imaginar muito, naquele momento você tinha que imaginar muito. E eu acho que essas visitas, elas foram essenciais para a galera mais nova, como eu já mencionei aqui. Eles vendo a escavadeira, eles vendo o que você pode trabalhar, não, eu vou ficar. Porque nos primeiros anos é só cálculo. E a galera desiste, né? Você ficar lá, cálculo, fazendo conta, integral, física, química, tudo muito difícil. É uma parte
puxada, mas a gente mostra que, olha, isso vai passar. Sim. E mais Sim, vai. Facilitar não vai, mas você se acostuma mais Claro. com essa vida universitária. Então eu acho que assim, de fato é um instrumento de engajamento Sim, dos alunos. certeza. E estar aqui com o nosso uniforme, vocês estão conhecendo a gente, as pessoas estão conhecendo a gente, às vezes comenta essa divulgação orgânica também. Então a gente usa muito as redes sociais a nosso favor e o nosso curso é muito ativo. A gente tem pessoas do curso que são voluntárias, algumas que são bolsistas da universidade, porque a Unicamp ela tem esse programa de bolsas que ele é em contrapartida ao trabalho no projeto. E a gente tem que engrandecer o nosso nome de engenharia de transporte. Inclusive, sigam a gente, @transportes.unicamp. Vamos aproveitar. Não, mas a gente acompanha o trabalho, eu acompanho, eu vejo Sigam as meninas, sigam o curso. Também tem o centro acadêmico, né? A Sim. CAUT. Isso aí. Gente, assim, já partindo para um encerramento aqui, queria agradecer vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigado por aceitarem também estar aqui falando. Obrigada. A proposta nossa é essa, conversar com todos, com os estudantes, com quem está aqui oferecendo equipamento, oferecendo uma solução, quem vai palestrar, nessa comunicação aqui bem dinâmica, bem confortável, para quem vai assistir também poder receber, né, o conteúdo ali. E aí eu queria que vocês olhassem para a câmera aqui que está dedicada para vocês e fizessem o convite para novas turmas, falassem aqui como está sendo a experiência e aí deixem uma mensagem também para quem vai assistir. Pessoal, então, muito obrigada por terem acompanhado essa conversa. A gente fica muito feliz de poder estar aqui divulgando o nosso curso. A gente agradece a oportunidade ao pessoal do Poeira Podcast. E vou contar aqui uma experiência pessoal que nós duas passamos aqui na feira. Foi super legal. A gente dirigiu uma mini escavadeira. Nossa, sim. A gente cumpriu o desafio, tinha que colocar a bolinha ali nos cones. E aí cada uma tinha uma dificuldade. Lógico que eu fui o pior tempo entre as meninas. Claro, porque é muito difícil, mas foi uma experiência muito legal. E, como ela disse, a gente teve a experiência de dirigir um carro elétrico. A gente teve a experiência de dirigir um patinete elétrico. Agora a gente teve a experiência de tirar foto nesse monte de máquina. A gente pergunta tudo que a gente pode. Os vendedores ficam até, assim, sem saber o que falar. De tanto que a gente pergunta. Exato. E meninas, é instagramável sim. Meu Instagram é cheio de coisa. E meninas, a gente precisa de vocês na engenharia. A engenharia de transportes é muito representativa em relação à participação feminina. A gente sabe Sim. que na engenharia civil existe um pouco menos. Mas na engenharia de transportes, hoje em dia o número desequilibrou. Nos primeiros anos ele era, assim, nunca chegou a 50%, mas chegou ali aos 30%. Pra vocês terem uma noção, na nossa sala de pavimentação 2, tem só 5 meninas, o resto é tudo menina. Sim, Temos que chamar as meninas. Sim. Isso aí, gente, é um fato, tá? Concessão, empreiteira, até na obra, hoje em dia, tá um número muito expressivo. E assim, a gente não pode nem pegar, elogiar e falar muito, né, Jefferson? Tira até a gente, tá? Porque realmente não existe isso, né? Não existe essa diferença e a capacidade mesmo de absorver vários desafios ao mesmo tempo. Gente, isso é notável. Com né? certeza. Então, gente, muito obrigada pelo convite, por podcast convidar a gente. E todo mundo, meninas, meninos, que quiserem saber mais sobre o curso, pode chamar a gente nas redes sociais, a gente responde. sim, a gente tá sempre lá pra responder vocês. Sigam a gente no LinkedIn também, se vocês quiserem saber mais sobre as nossas matérias. Então, assim, a gente consegue fornecer pra vocês a grade, especificamente que nós estudamos. A gente gosta de falar bastante, que a gente tem uma disciplina que chama semáforos. Nossa, Calcula o tempo de verde. Sim. Do semáforo. Quando É muito sairmos legal. daqui, a gente vai pra essa aula. Olha só, antes de encerrar, quero dar os parabéns a vocês, porque vocês é o futuro da engenharia do Brasil, é o futuro da infraestrutura e é o futuro do desenvolvimento do Brasil. Então, eu, de verdade, torço pelo sucesso de vocês sempre. Eu fico muito alegre quando a gente vê uma galera, né, chegando em peso com engenharia aqui. Para vocês terem uma ideia, lá em São José dos Campos, minha cidade, este ano quase que teve uma faculdade lá que quase não conseguiu fechar uma turma de engenharia. E isso é muito preocupante pra gente, tá? E só queria passar uma mensagem para vocês. Trabalhar com engenharia é poder impactar na vida das pessoas. Essa é a minha maior motivação quando eu acordo, em saber que eu posso mudar o mundo, não numa dimensão enorme, mas ali na minha região, ali na minha cidade, ali no meu estado onde eu
atuo, e levem isso com vocês. No final do dia, vocês estarão ajudando pessoas, estarão ajudando vidas. Social, né? Sim, Exatamente. eu às vezes sinto que engenharia de transporte tinha que estar com ciências, é tipo uma engenharia com ciências sociais. Com certeza, a gente tá muito ligado à Toda acessibilidade, à mobilidade A gente urbana. tem uma aula, eles querendo ensinar a gente aqui. A gente vai precisar de outros, Mais episódios. E já fica aqui o convite para a parte 2. A gente tem uso e ocupação do solo. Sim. É uma matéria super importante, super fundamental que a gente também tem. Então, coisas que a gente aprende, porque não adianta só você passar uma rodovia. Foi o que você falou na apresentação, né? Foi. Que a gente teve que fazer um projeto. Ela até falou numa apresentação que se você fizer uma ferrovia, você vai perder o comércio e a vida que existe ao redor da rodovia. Então, são coisas que você tem que pensar antes de mudar de modal. Que é uma coisa que a gente quer muito. A gente pensa, nossa, vamos mudar de modal? Só que a gente também tem que considerar o De social. repente, a gente tá com a engenharia ambiental. Então, nós somos do mesmo campus e nós compartilhamos vários professores com eles. E a gente tá sempre achando que a gente tá atento à questão ambiental, à questão social, mas no final do dia a gente acaba tendo essa responsabilidade técnica, então a gente tá focando muito mais no técnico do que nas pessoas. E a gente precisa estar sempre em contato com o pessoal de humanas, Sim. pra eles voltarem a gente pro lugar e a gente repensar e falar, nossa, que a gente acha que a gente arrasa. Nossa, gente- pensão. Eu atuo com parcelamento de solo, desenvolvo, executo e planto loteamentos. Então, o pensar na sociedade, para mim, é o dia a dia. Só que a gente tem que ter como aliado a parte ambiental. Não tem mais como trabalhar Não sem. tem, não tem. Então, leve isso com vocês. Tenha um propósito em tudo que vocês venham a fazer nesse mundo, porque a engenharia vai te retribuir, hora ou cedo ou tarde, já te retribui. Com certeza. Tá? Com certeza. E, pô, eu sou apaixonado por engenharia. É, só Nós também, né? Todo mundo aqui, a gente não deixou encerrar o E podcast. se for pra pôr o dedo na ferida, vamos colocar a mão, né, Jefferson? É o Isso aí. seguinte, o pessoal que trabalha com civil, gente, o que eles fazem? Você constrói uma casa, constrói um prédio, você pode até impactar a vida de um cliente ou de centenas, ali até milhares. Mas como é que você vai usar a obra que você fez? Se o proprietário te chamar para um churrasco, quando ficar pronto é muito, porque muitas das vezes não vai te chamar. A rodovia não, a rodovia vocês vão transitar, seus familiares, amigos, a sociedade como um todo. E é o que o Jefferson falou, por dia são milhares de pessoas, são milhões de pessoas. Então tem um impacto social muito grande e não tem como desenvolver o país se a infraestrutura não estiver bem implantada. Com certeza. Então, gente, mais uma vez, parabéns, né, pela escolha, pela obrigada. engenharia. Fica aberto aqui para vocês o canal de comunicação, vamos acompanhar. Este está sempre à disposição. O Rodo Podofias também, o Info Urbana. Sempre que vocês quiserem falar sobre engenharia, estaremos aí. Quando o conteúdo estiver pronto, coloca nas redes sociais de vocês, divulgue quais são dessas Vai pro meu de aplicação aí do conteúdo e também deixamos nossos contatos à disposição da universidade, da instituição de vocês. Sim. Chama a gente para ir falar, para mostrar para os alunos, para mostrar o mercado. Nós estamos aqui justamente para isso. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês em se preocupar com isso e pela nossa perpetuidade da engenharia É responsável. isso que importa. É Muito isso. obrigada, gente. Bora. Gente, Até uma mais. próxima. Vamos ficando por aqui. Continuamos na Brasil Equipo Show. Muito obrigado a você que assistiu esse episódio. Nos vemos no próximo. Até mais, gente.